Boa noite, na paz do Senhor, povo de Deus. A gente acabou atrasando um pouquinho, né? Faltou um pouco de mão de obra aqui para nós. Vai nos perdoando, né? Os companheiros acabou deixando a desejar, mas enfim. Mas graças a Deus estamos aqui. Conforme havia falado, tinha feito o convite para vocês estarmos juntos aqui neste dia, nesta quinta-feira, para a gente poder aqui ouvir aquilo que Deus tem para os nossos corações, pois Ele sempre vai ter uma mensagem para o seu povo. Eu não serei longânimo na mensagem, serei objetivo, né, nesta palavra, e quero estar dizendo para vocês que, com a bênção de Deus, nosso estúdio está praticamente quase no seu fim. Todos os recursos, né, que são necessários para a gente poder fazer uma gravação com excelente qualidade, um áudio com excelente, para vocês poderem ouvir melhor, uma visualização melhor, né? Então estamos trabalhando para podermos dar abertura ao canal Só Bênção, esse canal que tem a missão de transmitir o verdadeiro evangelho. Sempre eu bato nessa tecla, porque foi este evangelho, o evangelho genuíno de Cristo Jesus, foi que eu fui resgatado, né? Que eu fui usuário de crack, dependente de química. Então quem me conhece sabe como eu era perdido e como eu fui achado por esse evangelho. E hoje eu vivo as novidades, as maravilhas de Jesus. Viver o evangelho não é fácil, é um desafio muito grande, mas vale a pena a gente seguir. Vale a pena a gente seguir Jesus, porque Jesus só tem o melhor para nós. Então, já há mais de 2 anos, Deus havia colocado no meu coração da gente poder estar fazendo um canal, fazendo aí, utilizando das redes sociais para a gente transmitir o evangelho. A gente gostaria de estar em vários lugares, né? Mas a gente não pode fazer isso ao mesmo tempo. Então, essa é uma das formas, né, que temos de pregar o evangelho. E nós temos essa missão. Bem-vindo você que está chegando aí. Um abraço, compartilhe essa mensagem que nós vamos pregar aqui daqui a pouquinho. Compartilhe porque é muito importante fazer missão. E a gente não faz missão apenas pregando, mas de várias formas a gente faz com que a mensagem de Cristo chegue no seu endereço. Você é um instrumento de Deus, você é uma ferramenta de Deus, como eu também sou. Então, quando a gente compartilha aquilo que vem de Deus, com certeza você está sendo um canal de bênção para a vida do seu irmão, para a vida do seu próximo. Sei que nós estamos vivendo dias numa correria, né, dias difíceis, mas Deus ainda é o mesmo, não mudou nem um pouquinho, tá bom? Então, já convide alguém aí já para poder, porque já vamos estar lendo a palavra de Deus. E eu disse que não seria longânimo na mensagem, porque não é por muito falar que seria ouvido, mas como se fala. E eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente. A palavra que Deus colocou no meu coração é uma mensagem que ela precisa ser pregada. Nos nossos dias atuais que estamos vivendo, nesse tempo de esfriamento espiritual, nesse tempo em que as pessoas perderam o fervor espiritual, perdeu a direção, onde multidões cada dia mais se perde. E esta é uma mensagem de reflexão, uma mensagem de uma autoanálise para nós mesmos fazermos, porque nós vamos aqui ter as últimas palavras de um grande homem de Deus, este homem que foi um exemplo, este homem que trouxe o evangelho aos gentios, esse homem chamado Paulo, esse grande homem de Deus que marcou a sua época vivendo para Cristo. Na verdade, Cristo viveu em Paulo. Então nós vamos estar meditando na palavra de Deus, na carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 6. Eu tenho 2 versões aqui de James, e tenho também uma Bíblia que eu comprei pouco tempo e que eu gostei muito da sua versão, pois ela é mais próxima
dos originais. Então, ou seja, ela não tem muita mudança de linguagem. Então eu vou estar utilizando ela, que recomendo a você que não tem essa Bíblia. É a Bíblia Judaica Completa. É uma Bíblia com excelentíssima leitura. Uma versão muito gostosa de ler, de abranger mais o entendimento, né? Porque algumas linguagens acabam tendo alguma dificuldade, algumas coisas, né? A gente precisa de um dicionário. Essa Bíblia aqui, ela nos traz com mais clareza, né? Então, recomendo a você, Bíblia Judaica Completa. Eu vou fazer a leitura através dela. Capítulo 4. Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4. Achamos aqui. Na verdade, eu vou voltar aqui alguns versículos para você ver o tanto que essa leitura ela é muito gostosa de ler. Amém? Está escrito assim na palavra de Deus: eu o incubo de forma solene diante de Deus e do Messias Yeshua, que julgará os vivos e os mortos quando aparecer e estabelecer o seu reino. Anuncie a palavra. Esteja pronto, quer seja o tempo favorável, quer não. Convença, censure, exorte com paciência inesgotável e com o ensino. Porque vem o tempo em que as pessoas não terão paciência com o ensino sadio, mas proverão meios para satisfazer suas paixões e reunirão em torno de si mestres que dirão tudo o que lhe faz as orelhas coçar. Sim, as pessoas se recusarão a ouvir a verdade e se voltarão para os mitos. Você, porém, permaneça firme em qualquer situação. Suporte o sofrimento, faça o trabalho requerido de quem anuncia as boas novas e faça tudo o que é serviço a Deus requer. Quanto a mim, já estou sendo derramado sobre o altar. Sim, o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, terminei a corrida, mantive a fé. Tudo o que me espera agora é a coroa da justiça, o qual o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele dia, e não só a mim, mas também a todos os que esperam anteciosamente por seu aparecimento. Amém? Glória a Deus. Queridos, como eu já havia dito em algumas palavras anteriormente, nós estamos vivendo dias maus, dias sombrios. Dia que antecede a vinda do nosso Senhor Jesus, e a gente percebe que é o tempo em que as pessoas mais distanciaram da fé. Paulo, ele está recomendando ao seu filho amado Timóteo, que teve o ensinamento por Paulo, e que foi um grande homem de Deus, e que Timóteo acompanhou em parte o ministério de Paulo, e Paulo, vendo o chamado que havia em Timóteo, pois um homem de Deus sempre procura trazer pessoas para Cristo e formar para que elas possam continuar dando seguimento no Evangelho. E Paulo entendeu muito bem o que é um ministério. Paulo entendeu muito bem o que é uma chamada. Paulo entendeu muito bem o que é uma responsabilidade incumbida da parte de Deus sobre a vida do homem. Paulo, que foi um homem de grande zelo pela lei, foi um homem que extremamente estudioso, estudou na maior faculdade daquela época, aos pés de Gamaliel, mas Cristo havia uma chamada na sua vida. No caminho para Damasco, ele que tinha recebido cartas para perseguir aqueles que professavam o nome de Cristo, que era conhecido como o caminho. E então Paulo, nessa viagem para Damasco, ele foi interrompido por Cristo, pois o próprio Cristo teve um encontro particular com ele. E a partir daquele momento, Saulo de Tarso se transformou no Paulo, se transformou num grande homem de Deus. Ele recebeu naquele dia a fé para seguir a Jesus. E estudando sobre isso, aprendendo cada dia mais da Bíblia Sagrada, eu vejo que
Quando nós iniciamos a nossa jornada com Cristo, a primeira coisa que Jesus faz na nossa vida é nos entregar a fé. Porque não tem como seguir Jesus sem fé. Não tem como acreditar num homem que morreu há mais de 2000 anos atrás, que é o Salvador. Então, se a gente não tiver fé, a gente não consegue seguir. É por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas prova do que se espera. Então, a primeira coisa que Jesus nos dá para seguirmos Ele é a fé. Por quê? Porque a partir do momento que Jesus encontra com a gente e que a gente vai viver os planos de Deus, e os nossos planos agora não são mais válidos, mas sim um plano de Deus para as nossas vidas, nós recebemos essa fé. E essa fé que Ele nos dá, nos faz deixar tudo para seguir Jesus. Lembra dos encontros que Jesus tivera com os seus discípulos? Ele disse para Levi: Levi, segue-me. E ele o seguiu. Então, o que nós temos é que o chamado de Jesus para as nossas vidas, ele faz com que a gente deixe tudo. Quando Jesus encontra com os discípulos no barco à beira do lago de Genésara, Jesus mandou eles deixar o barco cheio de peixes, coisa que eles viviam, dependiam, e eles tiveram um êxito tão grande naquele dia. Mas Jesus disse: olha, deixa tudo e me segue. E a Bíblia diz, no Evangelho segundo escreveu Lucas, que eles deixaram tudo e o seguiram. Então é essa fé que Jesus nos dá. Só que viver a fé é um combate. Paulo vai chamar a fé de um combate. Ele está dizendo que combateu o bom combate da fé. Porque a fé é a ferramenta principal e primordial na vida do homem para agradar a Deus e para conseguir andar no caminho de Deus. O único meio que eu e você temos de agradar a Deus, de darmos prazer a Deus, é através da fé. É a única forma que nós podemos dar prazer para Deus. É através da fé. A fé remove montanha, a fé faz toda a diferença na nossa vida. E essa fé que nós recebemos do nosso início, da nossa caminhada com Jesus, nos faz enxergar Jesus como centro da nossa vida. Quando nós recebemos essa fé, tudo para nós é Jesus. Nada mais importa, as coisas dessa vida parecem perder o interesse. As coisas dessa vida parecem perder o sentido. Parece não haver mais sentido quando nós recebemos a Cristo na nossa vida, porque a fé que Ele nos dá é uma alegria tão grande em nosso coração, porque nós entendemos que nós não somos deste mundo, mas que somos dos altos dos céus. Essa fé nos faz vencer. Essa fé nos faz estarmos de pé. Essa fé nos faz vencer os traumas da nossa infância, os traumas que vivemos, as batalhas que já vivemos, os preconceitos que já vivemos, as dificuldades que já vivemos. Quando nós recebemos a fé, nós enxergamos Cristo e sempre andamos rumo para Cristo. Só que o tempo passa. E aí vem o permanecer em Cristo, que é o desafio nosso. E quando isso acontece, o desafio aonde muitos se perdem. Paulo, ele vai trazer para nós aqui esse esclarecimento, e ele vai encorajar Timóteo, porque Paulo está preso e sabe que a sua sentença havia chegado, e ele entendeu que o seu momento chegou. Paulo, ele é o exemplo para nós, igreja, porque Paulo viveu desafios que provavelmente eu e você jamais conseguiríamos suportar. Paulo, um homem que falava 5 idiomas, tinha cidadania romana, ia assumir um grande posto de honra, de privilégio, de glamour da sua época, fariseu, ia ser sacerdote, ia ser um sumo sacerdote, porém, o seu destino foi mudado quando Jesus chegou na sua vida. Ele perdeu o ombro amigo de sua parentela, dos seus parentes, desprezaram. Paulo viveu experiências dramáticas na sua vida. Passou por situações tão difíceis.
Mas o que me chama a atenção na trajetória deste homem é que nada pôde destruir a fé que Jesus uma vez o entregou. Ele foi tido como morto. Ele se dedicava, empenhava totalmente fazendo a obra de Deus, e o que ele recebia era açoite, apedrejamento, perseguições, aflições, fome, nudez, perigos. Paulo vivenciou na sua própria pele as marcas de Cristo. Uma certa feita, Paulo, ele fazendo a missão, a obra de Deus, ele foi chamado pelo Espírito Santo de Deus para poder passar a Macedônia para uma missão. E ele não tinha isso dentro do seu trajeto. Não era da programação de Paulo passar por Filipos. E ele foi porque Deus havia enviado. E após uma libertação, Paulo foi preso. Mas antes de ser preso, ele foi açoitado em praça pública. Você já parou para pensar e ver a situação? Ele foi levado por Deus. E em praça pública, Paulo estava apanhando. E todo mundo vendo. E por que Paulo estava apanhando? Por causa do Evangelho. Porque aqueles que querem piamente estar com Cristo padecerão muitas perseguições. Mas apesar dele viver aquela experiência, ele não perdeu a sua fé. Sua fé estava intacta. Sua crença em Cristo não foi abalada. Não bastasse, levaram para a prisão e amarraram os seus pés e mãos, Paulo e Silas, e colocaram dentro do interior do cárcere. Com tudo isso, eles continuavam orando e louvando a Deus. Que coisa linda. Infelizmente, a minha geração não consegue fazer isso. Minha geração, infelizmente, não consegue adorar, glorificar a Deus quando o mal chega. Quando o dia mal chega, quando o dia ruim. A fé se abala, oscila. Não há uma firmeza, não há um equilíbrio. Não consegue confiar em Deus nos desertos da vida, nos vales, nas fornalhas das aflições dessa vida. Viver a fé, viver experiências essas que são dolorosas, que deixam marcas, cicatrizes em nós, que sempre vai estar dentro de nós. Cristo nos chamou para viver novidade, e novidade muitas vezes são coisas que a gente não espera. São coisas que a gente não está trabalhando para receber, mas infelizmente viver a fé é viver um combate, é viver uma perseguição, é viver uma dificuldade, é andar na contramão deste mundo, é ir contra o sistema. Viver a fé é viver com o coração ligado no céu, com os pés na terra, sabendo que nossa pátria não é aqui, mas lá. E a gente tem que confiar que no porvir há um novo de Deus para todos nós. Aleluia! Paulo está dizendo que a fé é um combate. E apesar dessa situação, ele manteve firme. E quando nós temos reações diante de situações que acontecem na nossa vida, Deus sempre vai mover e fazer um grande reboliço na nossa vida. Deus trouxe um terremoto tão grande naquele cárcere que todas as prisões se abriram. O poder de Deus foi manifestado. O poder de Deus é manifestado na nossa vida quando nós entendemos que temos que passar pelas aflições dessa vida. O verdadeiro cristão é forjado no fogo da aflição dessa vida. E nossa geração precisa entender, precisa acordar para a vida que a fé que Jesus nos deu, ela é poderosa, suficiente o bastante para a gente ultrapassar todas essas dificuldades que nós enfrentamos na terra. Não vem nenhuma tentação sobre vós que não seja humana. A fé que uma vez nos foi dada nos faz enxergar Cristo como o centro de tudo na nossa vida. Sabe por quê? A gente não tem mais aquela fé? Porque Cristo não é mais o centro da nossa vida.
A gente já não deseja, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A gente não tem mais esse desejo, a gente não tem mais esse cântico. Por quê? Porque a nossa vida precisa de reparos. Nossa fé está oscilando. Jesus deixou uma pergunta em Lucas, do capítulo 18, numa grande dificuldade, onde ele traz uma comparação de uma ilustração de uma viúva e de um juiz que não temia a Deus. E nesta ilustração ele mostra a determinação, a convicção, a peleja daquela viúva em ter justiça contra os seus adversários. E ela não desistiu, e por não desistir o juiz fez. E logo em seguida, concluindo, Jesus fala: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? É uma pergunta que não teve resposta. É uma pergunta para mim, é uma pergunta para você, é uma pergunta para nós. Quando nós entendemos que a fé é o bem mais precioso para a gente guardar, a gente vence as dificuldades. Paulo está dizendo: eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, eu guardei a fé, eu mantive a fé. Porque só guardamos o que temos valor. E, infelizmente, parece que a nossa geração não sabe valorizar o que é fé. A nossa geração precisa de um avivamento. A nossa geração precisa entender que sem fé nós não vamos conseguir agradar a Deus. Deus não fica feliz com meus bens, com as minhas conquistas, mas Deus se agrada de quem tem fé. Ele disse para o profeta Abacuque: o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, diz Deus, não tenho prazer na alma dele. Deus não está tendo prazer nas nossas vidas, irmãos. A verdade é essa. Será que Deus pode olhar para você e dizer: eu tenho prazer na vida dela? Será que Deus pode olhar para você e dizer: eu tenho prazer na vida dele? Será que Deus pode usar essa expressão? Será que os anjos podem ouvir o testemunho seu lá no céu, como ele ouviu acerca de Daniel? Paz, Daniel, tu és muito amado. Será que nós estamos sendo amados de Deus? Nossos comportamentos, será que tem agradado a Deus? A fé que ele nos deu é o suficiente para a gente vencer. Lembra daquele hino? Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus. Essa fé, irmãos. Sabe por que Jesus disse para a igreja de Éfeso: olha, vocês continuam crentes, vocês continuam pregando, vocês continuam fazendo a obra de Deus, mas eu tenho algo contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. Vocês não fazem a obra com amor. Vocês estão fazendo por obrigação. Vocês não estão fazendo mais as coisas com amor. Porque quando nós recebemos a fé, a gente faz com amor, a gente prega por amor. A gente não prega por dinheiro, a gente prega por amor. A gente faz as coisas por amor. A gente trabalha na igreja por amor. A gente exerce os nossos cargos por amor. Por quê? Porque nós temos Cristo como centro. Mas quando nós deixamos a nossa fé oscilar, muitas das vezes fazemos por obrigação, por troca. E não é esse o evangelho de Cristo. E não é essa fé que ele nos deu. Paulo viveu todas as experiências, naufrágios, tudo de ruim. Paulo viveu, mas viveu também tempos bons. E ele ensinando aos filipenses: olha, eu aprendi com Cristo a padecer necessidade. Eu sei viver a escassez com Cristo. Paulo está dizendo: olha, eu aprendi. Quando é para mim viver em dificuldades, eu aprendi a viver com Cristo nas minhas dificuldades. E tem outra: eu também aprendi a servir a Deus com as minhas riquezas, com bonança. Porque nem todo mundo pode dizer isso. Tem muita gente que servia a Deus bem na dificuldade. Tem muita gente que servia a Deus quando havia escassez, servia muito bem.
Mas quando mudou o patamar de vida, quando foi elevado e a bonança chegou, ele não conseguiu servir a Cristo mais como servia. Ele não conseguiu dar glórias a Deus mais. Ele não conseguiu viver mais o Evangelho de Cristo. Ele não conseguiu mais dar honras àquele que deu a vida por ele. Quantas pessoas que viraram as costas para Jesus porque não estão sabendo viver com Cristo na bonança. Não estão sabendo dar honra a Deus na fartura. Mas Paulo não, dizendo, olha, eu aprendi com Cristo Jesus viver a escassez, viver a bonança, porque eu estou certo. Porque em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. Em Cristo Jesus, nós podemos viver todas as coisas. Então Paulo está trazendo as suas últimas palavras, os seus últimos momentos. E quem sabe a mente de Paulo é cercada por coisas malignas, dizendo, ei Paulo, valeu a pena você viver o Evangelho? Quem sabe alguém ousava dizer, ei Paulo, você deixou tudo, você falava 5 idiomas, você era fariseu, você tem cidadania romana, valeu a pena seguir a esse Jesus, Paulo? Olha a sua situação, Paulo. Você está sozinho, Paulo. Não tem ninguém com você, Paulo. Você está sozinho nessa masmorra. Será que valeu a pena, Paulo, viver tudo isso? Paulo, será que valeu a pena viver todo este sofrimento, toda essa agonia, E agora você foi julgado, você vai ser decapitado, Paulo. Valeu a pena, Paulo, deixar tudo para viver para Cristo? Paulo, valeu a pena você deixar de viver sua vida para viver para Cristo? Ô Paulo, valeu a pena você deixar aquilo que você gostava de fazer para viver para Cristo? Oramancho e derras. Eu te digo, vale a pena. Paulo, com certeza, quando ele vai escrever para Timóteo, com uma convicção certa, ele dizendo, olha, eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, minha corrida foi completa, eu cheguei no ponto da chegada. E Paulo vai dizer, vale a pena. Vale a pena sim, porque agora me está reservada uma coroa incorruptível, que está na mão de um justo juiz, que vai entregar a mim. Mas tem uma coisa, Timóteo, não é só para mim não, mas todos aqueles que amam a sua aparição, que amam a sua vinda, que amam ter um encontro com Ele, todos estes também vão ser coroados. Eu te digo, vale a pena sim. Vale a pena sim renunciar ao mundo para a gente ganhar o céu. Vale a pena sim. Vale a pena porque não existe nenhum dinheiro suficiente desta vida que possa comprar uma moradia com Ele, com aquele que pode todas as coisas, com aquele que faz todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, Deus está nos chamando para olhar mais para Ele. É tempo de olharmos para Cristo, é tempo de tomarmos o evangelho genuíno, o evangelho que é verdadeiro, o evangelho que apresenta os espinhos, o evangelho que mostra que viver a fé é um combate, que não é fácil. Um dia a gente está lá em cima, outro dia a gente está lá embaixo, um dia a gente resolve uma questão, outro dia tem outra questão para ser resolvida, e assim por diante a nossa vida vai seguindo, porque de fato está escrito no livro do profeta Isaías, que a minha vida, a sua vida, a nossa vida, a vida do povo de Deus, ela é de glória em glória, um dia após o outro, cada dia uma nova experiência com Cristo, cada dia um novo marco que a gente vive para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Deus está nos chamando para viver a fé. O poder de Deus é manifestado através da fé. Por que está escasso o poder de Deus em nosso meio? Por que não vemos mais milagres? Sim, apenas viemos fantasias, enganos, mentiras e outras coisas. As pessoas já não querem mais nem acreditar mais que Jesus cura. Sabe por quê? Porque a mentira
mentira tem se alastrado, os falsos mestres têm conseguido ganhar força, ganhar número, ganhar multidões, arrebatar pessoas e conseguir o maior número de seguidores, levando à ruína, à destruição da alma. Mas Jesus Cristo é aquele que tem a palavra de vida, é aquele que tem palavra de confronto, ainda que muitas vezes alguém quer deixar ele. Numa certa feita, Jesus pregando, ele disse, quando o povo começou a ir embora, porque o discurso ficou pesado, a mensagem ficou dura, a mensagem não ficou fácil mais de ouvir, a multidão começou a virar as costas e deixar Jesus falar sozinho, e Jesus não grita para ninguém, não vai embora, eu vou mudar minha mensagem, eu vou mudar o meu discurso. Não, o verdadeiro evangelho não muda por causa de pessoa, mas as pessoas mudam por causa dele. Jesus vira para os discípulos e diz, ei, vocês não querem ir embora? E Pedro vai dizer, Senhor, para quem nós iremos? Pois só o Senhor tem a palavra de vida eterna. E Jesus nos oferece a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. A mensagem de Deus para a sua vida é, volte ao teu primeiro amor. Volte para a guerra. Volte para o lugar que você nunca deveria ter saído. Jesus nos chamou para ser soldados. Jesus nos chamou para vivermos de glória em glória. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Paulo findou com uma crença inabalável. A fé foi guardada. Você perdeu a fé porque você perdeu um ente querido? Você perdeu a fé porque você foi decepcionado na igreja? Você perdeu aquela fé porque você deixou a desejar? Alguém enganou você? Alguém mentiu para você? Deixa eu te dizer uma coisa. Quem te chamou foi Deus. Quem te chamou não mente. Quem me chamou é verdadeiro. Fiel é aquele que começou a boa obra para terminar. Ele vai terminar a boa obra na sua vida como na minha. Que dias de glória possamos viver. Que nós possamos voltar a ter um Cristo como centro da nossa vida. E esta palavra como regra e prática de vida. Esse é o nosso desafio. Um abraço, fique com Deus, fique na paz. Farei uma oração agora por você. E quero dizer a você que brevemente nós estamos anunciando a abertura do canal. Pretendemos organizar os dias de trabalho. Vamos ter podcast aqui também no nosso estúdio, comentários, coisas que são relevantes e de suma importância para a nossa vida. Amém? Orarei por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por esse momento, por esta palavra que o Senhor trouxe a nós de despertamento. Sei que o Senhor, através do Espírito Santo, aprofundará mais ainda, Senhor Deus, dentro do ser de cada um que ouviu esta mensagem. A minha oração, Senhor, é que o Senhor venha renovar, restaurar. Que o Senhor venha fazer aquilo que o Senhor falou na sua palavra. Que o Senhor dá vigor a quem não tem vigor, dá força a quem não tem força. Que o Senhor perdoa os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. Que a bênção do Senhor alcance, em nome de Jesus, a todos. Que o Senhor possa alcançar a necessidade de todos. No nome de Jesus, amém. Obrigado.